Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex e nós vamos dar continuidade aqui no estudo dos neopentecostais, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever para ficar atento aí, acompanhando os nossos vídeos e dar o seu like, dar o seu joinha aí, beleza pessoal? Vamos lá então. Fazer uso da chamada confissão positiva. Nós paramos aqui. Isso é mais comum na comunidade evangélica Sara Nossa Terra e na Internacional da Graça, do Reino de Deus. A confissão positiva vem do pacote da teologia da prosperidade, que nós já fizemos no vídeo passado, Neopentecostal parte 3. Veja o item anterior, né? A confissão positiva implica em se fazer uma confissão, ou melhor, uma declaração com fé, sem duvidar, a fim de que aquilo que for declarado seja uma realidade na vida de quem declarou. Em outras palavras, se o crente estiver sem dinheiro ou sem emprego, basta ele declarar com fé que essa situação chegou ao fim, que ela vai ter dinheiro, vai aparecer o emprego e, como num passe de mágica, tudo vai começar a mudar. Os praticantes da confissão positiva costumam falar em alto e bom som, o que aceitam e o que não aceitam, como se eles tivessem todo o poder do mundo para atrair o melhor e afastar o pior. Na verdade, essa confissão positiva foi inventada por crentes rebeldes, inconformados com a vida de quem? Crentes que não estão dispostos a passar por qualquer tipo de sofrimento nesta vida, mas que simplesmente estão pensando que o céu já é neste mundo. Ora, eu gostaria que esses crentes gastassem o precioso tempo deles pensando em pelo menos 4 ou 5 textos bíblicos que falam sobre a realidade do sofrimento do crente neste mundo. Entre esses textos posso destacar João capítulo 16, versículo 33, Filipenses capítulo 1, versículo 29, 2 Timóteo e 1 de Pedro. A verdade é que não temos poder em nossas palavras. O único que tem poder naquilo que diz é Deus. Se ele fala uma coisa, essa coisa acontece. Gênesis capítulo 1, versículo 3. O homem não. O homem não pode pensar que tudo o que ele diz vai se tornar realidade, porque é Deus quem decide o que vai acontecer. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15. O homem pode fazer planos, mas é Deus quem decide o que vai ser concretizado e o que não vai. Provérbios 16, capítulo 1. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Por mais que tentamos ou queremos, é a vontade de Deus que prevalece em nossas vidas, não a nossa. Provérbios 16, 9, Salmo 139, 16. Vamos para o próximo aqui. Creio em superstições. Isso é mais comum na Igreja Universal do Reino de Deus, em maior grau, e na comunidade evangélica Sara Nossa Terra, em menor grau. Não tenho conhecimento de que a Igreja Internacional ou Renascer cometa esse tipo de erro. A que tipo de superstição estou me referindo? Citarei pelo menos 4 delas. Quem tiver em casa um objeto de terreiro, estátua ou quadro de ídolo, está trazendo um demônio para dentro do seu lar. Penso que um crente de verdade não deveria ter coisas desse tipo em casa. Afinal, ele não tem nada a ver com nenhuma delas, agora que se tornou uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Agora, dizer que essas coisas atraem demônios e influências negativas para dentro
de uma casa está me parecendo mais com enredo de um filme de terror do que uma inspeção fiel da realidade. Ora, se isso fosse verdade, por que é que esse tipo de influência só ocorre com as coisas ruins? Todo mundo sabe que muitos católicos têm a mania de deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 e em plena sala de estar. Mas alguns crentes teriam a coragem de dizer que essa Bíblia aberta realmente atrai bons fluidos para o lar desse supersticioso? Claro que não. Portanto, devemos jogar fora tudo que haja em nossas casas que não esteja de acordo com a nossa vida cristã, por uma questão de consciência e testemunho. Mas não porque tais coisas atraem demônios sobre a nossa família. Se chamarmos os nossos filhos de danados, capetas, atentados ou coisas do tipo, estamos atraindo coisas ruins para a vida deles? Nenhum pai ou mãe crente deve chamar seu filho de capeta, atentado, burro, ou usar qualquer tipo de palavrão para se referir a ele. A Bíblia diz claramente que a nossa boca não deve sair nenhuma palavra forte ou suja, e que devemos tratar as pessoas, inclusive nossos filhos, de forma honrosa ou respeitosa. Efésios capítulo 4, versículo 29, Romanos capítulo 12, versículo 10. Se queremos disciplinar nossos filhos, devemos fazê-lo por meio de instruções e partidas corporais. Provérbios capítulo 22, versículo 6 a 15. Mas nunca por meio de ofensas ou usando termos de baixo calão. O fato de usarmos as palavras acima em relação aos nossos filhos não faz com que coisas ruins sejam atraídas sobre a vida deles, uma vez que as palavras humanas em si mesmas não exercem poder sobrenatural. Se isso fosse possível, seria maravilhoso, pois bastaria eu a chamasse meu filho de super inteligente, júnior ou lindo, salvacante, e assim ele seria agraciado com os dons da inteligência e da beleza. Terceiro, sal grosso, água do mar da Galileia, areia do deserto do Sinai, copo de água. Depois de oração ou qualquer outro objeto ou elemento material pode ter um efeito sobrenatural positivo se forem usados ou guardados por nós. Sal grosso pode ser muito útil num churrasco. Já a água do mar da Galileia pode servir como lembrança de uma visita a esse lugar. O copo de água, por sua vez, pode ser muito útil se estivermos com sede. Fora isso, não vejo qualquer razão lógica ou bíblica para tomarmos essas coisas como fontes de bênção espirituais. Não me admiro que muitos crentes sejam acusados de fanatismo pelos ímpios. Afinal, como qualificar esses irmãos que creem piamente em tudo o que lhes ensinando pelas igrejas neopentecostais, inclusive esses ensinos que são exageradamente supersticiosos? Se fizermos uma corrente de oração de 7 dias e não faltarmos nenhum desses dias, com certeza conseguiríamos uma resposta favorável à nossa oração. A primeira questão que vem à cabeça de um crente maduro diante de um ensino desse é a seguinte: onde é que está isso na Bíblia? Onde é que a Bíblia ensina o povo de Deus a fazer esse tipo de coisa? Em segundo lugar, há uma pergunta que faz cair por terra qualquer tipo de corrente de oração. Veja só, se Deus tiver um propósito específico com respeito ao pedido que lhe fizemos nessa corrente, e ele não quiser responder favoravelmente, o que vai acontecer?
Deus vai ser obrigado a honrar os 7 dias da nossa infalível corrente de oração, a qual estivermos presentes criteriosamente todos os sábados pela manhã? Claro que não. Podemos fazer 10.000 correntes de oração. Se a resposta de Deus for não, serão não. E acabou. A fé do homem não pode forçar Deus a fazer o que ele não quer, por 2 simples razões. A primeira delas é que essa fé que eu e você temos vem do próprio Deus. E ela quem nos concede pouca ou muita fé, de acordo com a sua vontade. Romanos capítulo 12, versículo 3. Em segundo lugar, a Bíblia deixa clara que Deus faz todas as coisas conforme com o conselho da sua vontade, e não da nossa vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Vou ilustrar o que estou dizendo com alguns textos bíblicos. Moisés é apoiado no Novo Testamento como um homem de fé. Hebreus 11, 23 e 29. Esse homem de fé implorou a Deus para entrar na terra prometida e não foi atendido. Deuteronômio 3, capítulo 3, versículo 23 a 27. E Deuteronômio 34, 1 a 5. Eliseu foi o profeta do Velho Testamento que mais foi usado por Deus para fazer milagres. Só para você ter uma ideia, o menino ressuscitou pelas orações desse homem, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 37. Contudo, ele morreu por causa de uma enfermidade. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Davi certamente foi um homem de fé, pois seu nome também é citado na galeria da fé em Hebreus, capítulo 11. No entanto, esse mesmo Davi orou e jejuou a Deus pedindo a cura de um dos seus filhos, o qual estava gravemente doente. Sabe o que aconteceu? O menino morreu. 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 15 ao 23. Você tem alguma dúvida de que Paulo era um homem de fé? Tem alguma dúvida que as orações desse apóstolo eram feitas com fé? No entanto, ele mesmo diz que sofreu uma enfermidade física. Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz também que seu amigo Timóteo tinha de tomar um pouco de vinho por causa dos problemas estomacais, enfermidades frequentes. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Será que Paulo não orava pela cura de seu amigo? Claro que sim. Então por que Deus não curava Timóteo? Porque essa não era a sua vontade. Paulo diz ainda que pediu a Deus 3 vezes para que lhe fosse tirado o famoso espinho da carne. Porém, o pedido de Paulo não foi atendido, pois Deus tinha um propósito na permanência daquele espinho. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10. O que eu quero mostrar com esses exemplos é que toda oração depende da vontade de Deus para ser atendida. Não importa quanta fé existe nessa oração, ou seja, ela está sendo feita todos os sábados em uma corrente de oração. Lembre-se das palavras do apóstolo João, 1 João, capítulo 5 ao 14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Todos os outros textos bíblicos que falam sobre a oração devem ser lidos à luz desse princípio estabelecido pelo apóstolo. Você poderia me perguntar, para que eu peço? Então, se Deus sempre faz a sua vontade, ora, mostre-me apenas um exemplo onde a coisa funciona diferente. Sempre que pedimos algo a uma pessoa, tal pessoa responde segundo a vontade dela, não segundo a nossa. Se eu te pedisse um dinheiro emprestado, você me responderia de acordo com a tua vontade e disposição, não de acordo com a minha. Se você
tivesse obrigações de responder segundo a minha vontade, então já não seria um pedido meu, mas uma ordem. Entendeu? Para concluir, repito o que já dissemos anteriormente. Os textos da Bíblia que falam sobre oração, sem exceção, devem considerar este grande ensino bíblico. Toda oração depende da vontade de Deus para ser atendida. Não importa quanta fé existe nessa oração, e Ele sempre responde segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14 e Efésios capítulo 1, versículo 11. Por isso, a vontade de Deus que temos de buscar em nossas orações é não a nossa, visto que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. A nossa vontade, porém, é geralmente egoísta ou individualista. Normalmente as agradáveis às coisas da carne, não às coisas do espírito, e sobremodo imperfeita. Jesus priorizou a vontade de Deus, mesmo quando pedia ao Pai para afastar o cálice do sofrimento. Também insistia em dizer: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Por isso também é que o nosso Senhor nos ensina a incluir as seguintes palavras à oração do Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos continuar, está terminando, pessoal. Pensam que podem tornar qualquer coisa santa apenas colocando um gospel na frente. Isso é mais comum na comunidade evangélica e na renascida. Essas igrejas acham que tudo pode ser santificado, inclusive aquelas coisas que são inerentemente considerado como pecado aos olhos de Deus. Por exemplo, a comunidade evangélica não sente qualquer constrangimento em fazer uma festa junina gospel, apenas mudando o nome para festa golf ou coisa do tipo. A Fundação Renascer do casal Estevam e Sônia Hernandes administra uma casa noturna, ou melhor, uma boate gospel. Também, a bispa Sônia chega a dizer que os crentes que criticam esse tipo de coisa são verdadeiros fariseus. Essas igrejas argumentam que Jesus era mais liberal, que ele se envolvia com o povão e partilhava dos mesmos hábitos deles. O cúmulo desse tipo de filosofia pode ser observado quando uma comunidade evangélica resolveu criar uma escola de samba gospel que desfila na avenida como todas as outras. Dizem que estão evangelizando, usando de todos os meios para ganhar os não crentes, com base na orientação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Em um dos programas do Limite da Globo, pedimos conhecer um pastor da comunidade evangélica que dançava forró com os demais colegas do programa. Segundo ele, o crente tem que mostrar que não é travado. Pelo contrário, o crente sabe dizer. Qual é o problema? O problema é criar coisas que nunca deixaram de ser pecados aos olhos de Deus. Não importa o que passamos para maquiá-las ou disfarçá-las, assim como não dá para engolir um adultério santo, uma mentira santa, uma inveja santa, uma cobiça santa, um assassinato santo. Não dá também para admitir uma boate santa ou gospel e uma festa junina ou escola de samba gospel. Para falar francamente, eu acredito que todas essas coisas não passam de desculpas de alguns crentes para usufruir dos prazeres do pecado sem qualquer peso de consciência. Eu poderia apontar 2 erros para atitudes assim? O primeiro deles é que essas coisas são consideradas erradas por todos os crentes de bom senso. Será
que há alguém ou algum crente que considera uma boate como ambiente de crente? Em um carnaval, será que algum crente tem coragem de defender essa festa carnal como algo para o Evangelho? É óbvio que não. Então, como é que alguns insistem em querer participar de coisas assim, apenas mudando o seu nome? O segundo erro desse tipo é a atitude que, inclusive, é frequentemente ignorada pelos que costumam praticá-la. É o escândalo que isso gera tanto para os crentes quanto para os não crentes. Jesus falou: é inevitável que venha um escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Lucas capítulo 17, versículo 1. O apóstolo Paulo diz claramente que devemos procurar evitar qualquer tipo de escândalos aos nossos irmãos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8 ao 13. Além disso, os próprios ímpios se escandalizam em ver uma pessoa que se diz crente frequentar um samba ou uma boate. Que espécie de testemunho é esse? Com respeito à desculpa da escola de samba gospel, que diz entrar na avenida para evangelizar, pergunta: é para evangelizar o ímpio? É necessário fazer o que ele faz? É necessário pecar junto com ele? A mocidade para Cristo tem o hábito de evangelizar durante o carnaval, mas eles andam pela avenida com folhetos evangélicos e pregando o evangelho e não pulando, dançando e gritando junto com ele. Já no caso da comunidade evangélica, parece evidente que o motivo da escola é outro, e não a evangelização do povo. E não adianta dizer que Paulo orientou para que fizermos tudo para ganhar as pessoas para Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, quando o apóstolo disse essas palavras, certamente ele não estava pensando que seus leitores também teriam de escandalizar ou cometer pecado para levar adiante a propaganda do Evangelho. Afinal, Paulo é contra o escandalismo dos nossos irmãos. E ele mesmo diz que ainda que todas as coisas não sejam lícitas, nem todas convêm. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Na verdade, o que ele quis dizer é que temos que fazer tudo o que seja possível e que não vá contra a palavra de Deus, é claro, para pregar o Evangelho. Creio que não seria necessário que tivéssemos esse tipo de explicação, mas já que muitos insistem em ver o texto bem mais do que ele diz, fazem uso de evangelização que seja baseado nos gostos do pecado. Isso é mais comum na comunidade evangélica que na igreja renascente. Já na igreja universal e na internacional da graça, não se vê esse tipo de erro. É muito comum nos meios neopentecostais o surgimento de uma banda de rock evangélico. O grande erro desse tipo de atitude é que a Bíblia nos orienta a ganhar os ímpios pela diferença e não pela semelhança. Será que tem de ser safado para ganhar um safado? Tem que ser um homossexual para ganhar os gays? Tem que ser um maconheiro para ganhar os drogados? Tem que ser um roqueiro para que toque um rock pesado para ganhar os metaleiros? Claro que não. Jesus falou que nós temos de ser o sal e luz, não trevas. Se quisermos fazer com que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Deus Pai que está no céu, Mateus capítulo 5, versículos de 13 ao 16, queremos atrair as pessoas com os que elas têm ou mostrar, oferecer justamente que eles não têm. As igrejas também estão cometendo o erro de criar uma liturgia de culto baseada em apresentações, a fim de atrair os não crentes para assistir às atrações que a igreja, coloca na sua disposição. Por isso é que os neopentecostais, infelizmente, os crentes
maneira geral, tem enchido os seus cultos com apresentações de corais, cantores, solo, peças teatrais. Qual é o problema? Em primeiro lugar, a Bíblia nos orienta a ganhar um ímpeto pela pregação do Evangelho, pela pregação da Palavra de Deus, e não por intermédio dessas coisas. Romanos capítulo 10, versículo 17. Jesus não falou: ide por todo mundo e cantai o Evangelho a toda criatura, mas ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. O objetivo do louvor não é o ímpio, mas Deus. A própria palavra diz: louvor é para quem? Para os homens ou para Deus? Todo louvor é para Deus, e por isso que ele existe. O objetivo do louvor não é evangelizar, nunca foi. O objetivo do louvor é louvar o nome do Senhor, e isso que nos ensina o salmista. Salmo 97, 2, 135, 3. Pode até ser que Deus, por sua misericórdia, use um hino ou um corinho para tocar no coração do hino, mas coisas assim são exceções. A igreja tem de cumprir seu papel evangelístico conforme a determinação de Deus, ou seja, pela pregação da sua palavra. Em segundo lugar, os corais, as músicas, os solos e as apresentações teatrais seguem um princípio básico de um culto. O que é culto? Culto é um movimento em que o povo de Deus se encontra com ele para adorá-lo e ouvir sua voz através da pregação. Quando um coral faz uma apresentação, deixa de haver uma relação vertical entre Deus e o seu povo, para haver uma relação horizontal entre o povo e o coral. Quem pode negar que no momento do coral são momentos os ministros estão louvando a Deus? Se os demais membros estivessem louvando também, poderiam cantar os hinos do coral numa só voz, como ocorre com a equipe de louvor, mas não é isso que se vê. Pior ainda quando é uma música solo. Dá para negar que estamos diante de uma apresentação. E as peças teatrais, onde está a participação da igreja nesse tipo de coisa? Onde está o culto? A igreja existe para adorar a Deus ou para encher crentes e não crentes? Estamos indo à igreja para prestar um culto ou para assistir um culto? Pensa que uma pessoa pode ser crente sem ter uma vida santa. Essa aqui é interessante. Isso é muito comum na comunidade evangélica e na igreja renascer. Já na igreja universal e na internacional não se vê esse tipo de uso. Só para citar um exemplo, milhares de artistas famosos estão se convertendo nas comunidades evangélicas e continuam com o mesmo tipo de vida que tinham antes da convenção. Um exemplo clássico é o Monique Evans, que se diz crente e apresenta um programa pornográfico na Rede TV. Temos ainda a Gretchen, que também se diz crente e continua rebolando por aí e posando nua para revistas masculinas. O fato é, fomos eleitos por Deus não somente para ganhar salvação, mas para viver uma vida de santidade, uma vida de produção de bons frutos. Efésios e João. Uma vida de obediência a Deus. O crente de verdade não vai viver uma vida de pecado. Portanto, há uma fé diferente daquilo que o diabo e tantos outros ímpios possuem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Essa fé que eles têm a mera aceitação intelectual das coisas espirituais, mas não há um entendimento verdadeiro ou aceitação autêntica das coisas de Deus.
Porém, a fé verdadeira ou autêntica é aquela que realmente vem de Deus e chamada na Bíblia de fé dos eleitos. Trata-se de uma fé que se confirma por uma vida de preocupação com a vontade de Deus e com o trabalho na sua obra. Que tipo de fé você tem? Pense bem nisso, pois a sua fé pode revelar se você é ou não um eleito de Deus. Quem disse que tem fé e não estiver vivendo de acordo com essa fé, na verdade está se enganando. Devemos confirmar a nossa eleição ou chamado para a salvação pela virtude que tivemos como verdadeiros crentes em Jesus Cristo, especialmente. Entrega seus púlpitos nas mãos de recém-convertidos apenas porque são artistas famosos. É isso aqui a gente vê mesmo. Isso é muito comum nas comunidades evangélicas. Essa comunidade evangélica é aquela Sara Nossa Terra. O casal Hernandes tem amizades com pessoas famosas, mas não tem informação de que elas fazem esse tipo de coisa com seus amigos, dando-lhe um pouco de sua igreja. Já na Igreja Universal e na Internacional não se vê esse tipo de erro. A maioria dos artistas famosos que têm convertido, além de muitos deles não agirem como crentes de verdade, veja o item anterior. Ainda têm o privilégio de serem escolhidos em igrejas como a comunidade evangélica para pregar, darem testemunho de suas vidas, etc. Tenho identificado pelo menos 2 problemas com respeito a isso. O primeiro deles é uma grande parte desses famosos tem feito a sua conversão uma verdadeira fonte de dinheiro. Nelson Ned, por exemplo, não dá o testemunho de sua conversão por menos de R$20.000. Que ironia! Enquanto o apóstolo Paulo dizia que sobre seus ombros pesados a obrigação de pregar o Evangelho e que ainda dele se não pregasse esse mesmo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O cantor Nelson Ned tem a cara de pau de dizer que não prega ou testemunha por menos de 20.000. Que piada! O outro problema é que a maioria desses famosos, se não todos, não tem qualquer preparo doutrinário para sair pregando por aí, visto que eles são muito ocupados, não tiveram tempo sequer para passar por uma humilde classe de limpos ou novos convertidos, e acabam espalhando heresias por todo lugar que vão. Um exemplo disso pode ser visto no testemunho da cantora Baby do Brasil. Ela disse que teve uma experiência sobrenatural de entrar num útero, isso mesmo, útero de Deus, e que enquanto estava viajando pelo útero divino, conseguiu ver o pé de Deus e seu braço musculoso. Qualquer crente de inteligência mediana sabe que Deus é Espírito e que, portanto, não tem um corpo físico. Como é possível que pastores tenham a coragem de entregar seus púlpitos nas mãos de gente assim? Creio que a sede de ver suas igrejas grandes tem feito com que muitos líderes façam de tudo para crescer, e a oportunidade que se tem dado a esses artistas recém-convertidos e sem qualquer conhecimento de doutrinas bíblicas e uma evidência do que pessoal, terminamos aqui. Aqui é a biografia desse livro que a gente acabou de ver. Bacana mesmo, realmente fala a realidade do que nós estamos passando. Eu creio que isso aqui tem atrapalhado até o agir de Deus, porque realmente quando o apóstolo Paulo fala para a gente não se conformar com esse mundo, e a partir do momento que a igreja se iguala ao mundo,
ela perde o foco total dos ensinamentos de Cristo, né? Então, pessoal, eu peço que vocês dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal, divulga o canal aí, pessoal. Eu vou sempre estar colocando vídeo interessante para que nós venhamos estar crescendo no conhecimento, beleza? Fique na paz e um grande abraço.